Vamos bater um papo. Estão chegando aqui nos estúdios da Clube a Noemi e também a Drica, isso. A Drica e a Noemi, que vão falar com a gente um pouquinho a respeito da Lei Aldir Blanc, né? Que muitos artistas baririenses foram contemplados aí com essa possibilidade de conseguir uma renda extra, uma complementação da renda aí através da Lei Aldir Blanc. A gente vai entender um pouquinho como é que foi esse processo e o que nós teremos também, né? Já estamos tendo aí através da Lei Aldir Blanc aqui para nossa cidade. Deixa eu começar então saudando a galera aqui. Começar com a Noemi. Tudo bom, Noemi? Bom dia. Bom dia, seu Diego. Um prazer estar aqui na Rádio Clube. Prazer é nosso. Agora, nesse estúdio novo eu nunca tinha vindo. Não? Eu tô achando maravilhoso. Então seja bem-vindo. Mas não se acostume muito que daqui a pouco a gente muda de novo, viu? Não tem problema, é isso aí. E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Estamos trabalhando bastante, né? Fazendo bastante projeto, graças a Deus. Que bom. Deixa eu também saudar a Drica, que tá do outro lado. Tudo bom, Drica? Bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Ótimo. Ela não é baririense, mas tá chegando aqui. Você tá morando aqui ou você é de Jaú e vem pra cá? Por enquanto eu resido em Jaú e venho. Tá certo. Vem pra cá. Vem pra cá, pra nossa querida Bariri aí. Vem dar uma pescoçada aqui, né? Faz tempo já que a Drica vem, né, Drica? Faz 3 anos, né? Já. Que você faz projeto 4 anos, aqui. né? Então o carro já vem sozinho, só soltar na bandeira. Tá já vem andando. Assim é, chique. Deixa eu começar aqui então falando com a Noemi, e a gente já vai falar com a Drica, que a Drica é atriz aqui, ela vai falar um pouquinho a respeito da parte dela, e a Noemi vai falar de um geralzão. Aliás, Noemi, é até interessante que muita gente desconhece ainda essa questão da Lei Aldir Blanc, né? Como é que ela funciona, como é que ela esteve funcionando, né? Ela surgiu nessa época de pandemia e foi muito útil para os artistas, para a classe cultural como um todo, não foi isso? Exatamente. A Lei Aldir Blanc, ela na verdade ela é uma lei federal, né? Um recurso federal que veio para auxiliar, né, emergencialmente a classe cultural do Brasil, porque com a pandemia esse setor paralisou, né? Paralisou teatro, cinema, eventos, aulas, né? Tudo paralisou. E então foi uma maneira do governo federal continuar estimulando a cultura, né? Continuar fomentando a cultura e ao mesmo tempo socorrer a classe cultural em questão financeira e também através dos projetos, né? Para que a cultura do Brasil não parasse, né? Então foi uma ação muito importante e inclusive é uma coisa, a Lei Aldir Blanc ou mesmo as leis de incentivo são muito importantes porque cada R$1 investido na cultura volta 1,5, né, para os cofres públicos. E também, se também pulveriza essa verba, você consegue disseminar essa verba para outros agentes também que dependem dessa classe. Então, é uma verba que o governo investe para que seja contínuo, para que seja estimulada essa economia que é muito importante, não só para o Brasil, mas para o mundo também. A Lei Aldir Blanc, ela não tem nada a ver com a Lei Rouanet, né? Que o pessoal conhece bastante a Rouanet. Elas são coisas diferentes, São coisas diferentes. É uma lei emergencial. Agora está em tramitação, né? Tá aí rolando. Porque como foi muito bem sucedida a Lei Aldir Blanc e foi uma coisa que estimulou, que gerou um impacto econômico muito bom para o Brasil, está se estudando aí a Lei Paulo Gustavo. Entendi. Que seria uma Lei Aldir Blanc todo ano. Legal. Seria anual, vamos dizer assim. Então, assim, tá em tramitação, tá rolando, né? Aí a gente acredita que vai ser aprovado, mas é um recurso muito importante, porque diferente das outras leis de incentivo, a Lei Aldir Blanc, ela conseguiu acessar com mais eficiência a ponta, né? Os pequenos produtores, os pequenos agentes. Diferente da Rouanet, né? A Rouanet, ela fica mais concentrada, por exemplo, nos grandes centros. Sim. São Paulo, Rio de Janeiro, né? Já a Lei Aldir Blanc, ela foi lá para a Amazônia, lá no cidadezinha, e conseguiu acessar lá os agentes, conseguiu vir para Bariri, né? Uma cidade que também tem dificuldade de acesso à verba cultural. Então foi realmente algo muito importante
e que causou um impacto muito positivo aí na nossa classe. Ô Noemi, erroneamente, né, é difundido aí afora, né, por pessoas às vezes radicais demais, de que esse negócio das verbas para a cultura são verbas para vagabundo, para gente que não trabalha, a própria Lei Rouanet mesmo, né? É claro que sempre tem aquele que se aproveita, isso é óbvio, né? Isso em qualquer instância, qualquer área, em qualquer coisa, sempre tem aquele que vai se aproveitar de um projeto bom para levar vantagem, mas ela tem essa raiz, ela é tão fácil assim de ser burlada. Por exemplo, uma Lei Rouanet, que é a lei que o pessoal fala que é a lei dos vagabundos, né? Que você usa para poder passar a perna, para poder ganhar dinheiro fácil. É tão fácil assim? Na verdade, essa ideia ela foi concebida para que fosse manipulado, né? Para que fosse feito uma manipulação, uma ideia de manipulação às massas, né? Então, assim, então vamos atacar os artistas, vamos atacar a cultura, para que isso... a gente tem muito na questão da politização também, né? Por exemplo, se a gente ataca quem faz pensar, o que acontece? As pessoas acabam não pensando. Sim. Você não cria formação, você estagna o povo. Então é meio que pra gente, né, do setor cultural, essas ideias, é uma ideia de massa de manobra mesmo. Então, isso é totalmente errado, né? Quem fala isso realmente não desconhece. Porque, Diego, hoje, tudo que a gente vive na nossa vida, em nossa rotina, nós temos cultura. Se você vai assistir uma novela também é feito por um setor cultural, pelo setor cultural. Você vai ler um livro, né? Você vai ouvir uma música. Hoje, a gente tem uma pesquisa que 83% dos brasileiros, né? A maioria preferem ouvir música. Esse é o ato favorito das pessoas. 83% das pessoas relatam isso. Então, o que significa música? É cultura. Então, as pessoas que falam que cultura é para vagabundo, cultura... Poxa, então você não ouve uma música? Então você não contempla uma arte? Você não veste uma camiseta bonita? Você não joga um videogame? Porque também faz parte da cultura. Então tudo isso engloba, né, o setor cultural. Então isso realmente é uma falta de senso, é uma falta de aprofundamento aí em relação do saber, né, em relação ao conhecimento da cultura, e que é mesmo só para criar polêmica, para esse tipo de coisa. A Lei Rouanet, né, ela foi alvo de muitas discussões aí, e ela sempre foi alvo, não é só com esse governo, ela sempre foi alvo. Mas ela é uma das leis mais eficientes do mundo, né? O nosso sistema de política pública cultural do Brasil é uma das mais eficientes do mundo, né? A França, que é referência em difusão cultural, elogia o Brasil em relação às leis públicas, né, em incentivo cultural. Então, assim, é uma coisa extraordinária que nós temos no Brasil. Lógico, sempre existe, como você mesmo disse, sempre existem as pessoas que fazem coisa errada. Mas eu, por exemplo, no meu conhecimento, que eu conheço a Lei Rouanet, que eu conheço a lei de incentivo, tanto do PROAC também, eu nunca, Diego, nunca vi ninguém conseguindo fazer uma falcatrua com a Lei Rouanet, tá? Por quê? Porque é tão truncado, é tão feito... Por exemplo, uma prestação de conta que eu fiz semana passada do PROAC ICMS deu 500 páginas. Entendi. A gente ficou 30 dias fazendo essa prestação de conta. Por quê? Se você vai tomar uma água pelo projeto, a nota fiscal dessa água tem que estar aprovada na prestação de conta. O dinheiro, aquele R$3 da água, tem que ir para a sua conta que você forneceu da nota fiscal. E outra coisa, você não pode estar devendo para o governo. Entendi. Então, assim, é tudo muito truncado. E assim, por ter criado essa polêmica, foram feitas mais ações que foram fazendo com que a lei fosse mais eficiente e não tivesse mais esses problemas as brechas, né? Exatamente. Então, hoje em dia, é uma coisa excelente que nós temos no Brasil. Infelizmente está um pouco parado, está devagar, né?
Mas é uma coisa boa que nós temos no Brasil. A gente tem que parar de pensar que a cultura é um atraso. É pelo contrário. A cultura que vai te desenvolver. A cultura que vai te fazer pensar, que vai te fazer ter senso crítico, que vai te fazer desenvolver, né? Tanto economicamente, em relação à saúde, em relação à educação, em relação ao esporte. A cultura, ela consegue alcançar todos esses braços. É o único setor que consegue alcançar todos esses braços. Então, é muito importante, sim, a gente colocar isso em discussão, mas não repetir como um papagaio o que você ouviu, né? Você, poxa, isso que falaram, será que é verdade? Então, vamos a fundo, vamos estudar, vamos ver o que é. E quando você vai estudar, você realmente vê que tanto o impacto econômico, o impacto social, todas em relação à política pública, a gente tem uma coisa muito benéfica para a própria sociedade. Né? É interessante o que a Noemi falou a respeito de que a influência cultural está em tudo, né? Para quem acha que não, é só olhar para o prato de comida. Exatamente. O horário de almoço e janta, por exemplo, tem países que não almoçam, né? Ou que almoçam no meio da tarde para já compensar alguma coisa, enfim. Ou que fazem um café da manhã reforçar. Então, realmente em todas as ações, horários, costumes, cardápio, existe influência cultural disso, daquilo, de alguma forma. Exatamente. Ou de outra, né? Então, por isso que é importante que a gente tenha este olhar, né? E consiga entender um pouquinho até para ter um senso crítico de falar, não, isso aqui é uma coisa que não me serve, isso aqui realmente me serve. Então, selecionar, ser mais seletivo naquilo que a gente vai estar consumindo. Mas exatamente. Mudando de assunto, mas ainda mantendo na questão cultural, saindo da Lei Rouanet e indo para a Lei Aldir Blanc, que é o tema central do nosso bate-papo aqui. Ela é uma lei que surgiu na pandemia, né, Noemi? Para poder ajudar o setor que ficou o mais prejudicado nessa questão da pandemia. Foi o primeiro a parar e o último a voltar, né? E que agora está voltando também, mas bem fica sempre naquela, né? E agora? Será que vai parar de novo? Será que com essa nova variante, a Ômicron, será que vai voltar a parar? É uma incerteza, né? Exatamente. Agora, a gente, graças a Deus, assim, porque eu, por exemplo, Diego, eu passei, né? Eu sempre fui muito ativo, sempre trabalhei muito, né? E em 2020 para 2021, eu tinha 3 grandes projetos para executar. E eu tava tranquila, eu falei, não, tenho 3 projetos, eu tô tranquilo o ano inteiro, né? Quando chegou a pandemia, os 3 contratos foram cessados. Não, Noemi, não vai dar, não vai poder fazer. Eu, por exemplo, fiquei 7 meses sem salário, desesperada, né? Sem poder trabalhar e como tantos outros trabalhadores, que eu acredito não só no setor cultural, né, mas também ficaram nessa situação. Então, assim, quando veio a Lei Aldir Blanc, foi um respiro pra gente, porque não é só a questão de você trabalhar, ganhar o seu dinheiro, mas também quem é artista, quem é do setor cultural, a gente parece que precisa da arte para viver, né? E é uma coisa assim que faz muita falta, né? Então... fazer o que gosta, fazer o que gosta, exatamente. Espalhar arte não tem como descrever. E quando veio, a gente falou, poxa vida, agora a gente vai poder ter um respiro, a gente vai poder continuar o trabalho. Então, foi quando a gente começou a discutir com a prefeitura, porque na época, ainda não era nem essa gestão, era a gestão passada. Quando eu ouvi falar que já iam querer aprovar a lei, eu já fui procurar a prefeitura, o setor de cultura, e a gente já começou a dialogar, nós precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, porque senão a gente vai perder a verba. Porque precisava ter conselho, né, para receber, porque existia uma série de burocracia para o município poder receber esse dinheiro. Sim. E poder executar. Tanto que existia... Nós não tínhamos conselho até então aqui municipal? Tinha, só que ele estava parado. Entendi. E, por exemplo, assim, houveram cidades que simplesmente, isso me deixa muito triste, mas cidades que receberam a verba e devolveram, Diego. Por quê? Porque não quiseram se dar o trabalho de fazer a burocracia que exigia, né? A lei exigia, para que fosse difundida a cultura na cidade, então. E é uma distribuição de renda também, certo? Sim, com certeza. Imagina, por exemplo, aqui em Bariri houve 250 mil, né? Quase 270, se não me engano,
da Lei Aldir Blanc é a maior verba para o setor cultural que se já teve na história do município, né? Em relação ao repasse federal. Nunca se teve um repasse tão grande. Então, teve muito significado, foi muito significativo aqui para nossa classe. E outra coisa, Diego, foi tão importante porque nessa levada aí de projetos aprovados, a maioria das pessoas nunca tinham feito um projeto na vida. São artistas que nunca tinham ouvido falar. Então, esse primeiro contato, essa profissionalização desse artista é muito importante, inclusive para ele ter acesso a outras verbas. Sim. Né? Então, a lei realmente veio de encontro aí com a necessidade e também criou um impacto muito positivo aqui. Acho que nesse sentido também a pandemia ela ajudou, né? Porque ela forçou a pessoa a aprender essa questão da profissionalização, também a questão, né, do próprio da tecnologia, né? A pessoa faz live hoje para tudo que é lado, então isso foi meio que na marra, né? Como Exatamente. É que faz uma live? Eu encontrei algumas pessoas até cantores, né? Como é que eu faço uma live? Então a pessoa teve que aprender realmente do zero como é que fazia, onde que apertava, qual que era o botão e tal. E acho que isso também foi um ponto. A gente tem que tirar ponto positivo de tudo, né? Sim. Então, da pandemia, a gente teve esse ponto positivo na questão cultural, que foi justamente esse aprendizado ou essa profissionalização que aconteceu, né? Exatamente, foi muito bom, foi uma excelente oportunidade aí para muitas pessoas. Inclusive, a gente fez nesse ano, né? Porque o ano passado a gente não conseguiu usar toda a verba, então passou para esse ano. Sim. Por isso que teve 2 anos, né? E a gente, na tentativa de não voltar essa verba, porque se não utilizasse essa verba toda, esse dinheiro ia voltar para o governo federal. Devolve. Que é o problema, né? Então, nessa tentativa de não fazer voltar, o que a gente fez? A gente fez uma grande mobilização, né? Tanto do conselho, a prefeitura, a gente fez também com o vereador Ed Carlos, deu uma grande força também, o Vandeco, né? Vamos mobilizar as pessoas que precisam para que elas possam ter esse acesso. Então, a gente fez aí 2 oficinas de preparação, ensinando o que é um projeto, o que é um edital. E essas pessoas que a gente, né, ajudou na oficina, elas foram contempladas na Lei Aldir Blanc e é muito gostoso você ouvir, falar, gostei dessa ideia de projeto. Eu vou continuar essa história. Sim. Então, isso eu ouvi e é muito legal, né? É muito interessante quando tem essa mobilização conjunta e a gente consegue alcançar o objetivo, que o nosso maior objetivo era fazer o dinheiro ficar em Bariri, e ele ficou. Sim. Né? Então isso foi muito bom. Nós estamos falando com a Noemi Rodrigues, também com a Drica, a gente vai falar já com você, viu, Drica? Tem muito para conversar com você aqui. É que eu estou esmiuçando aqui a Noemi. A Noemi, ela é, além de produtora rural, também rural, olha. Não, rural não. Cultural. Não, mas precisa Tá plantando alguma coisa? Se precisar também. Nós vai pro rural também. Tá plantando alguma coisa aí? Eu sei que o marido dela planta pé de bife, né? É isso, né? Exatamente. Um abraço pra ele. Isso, não vem puxar saco não pra garantir o almoço também não, viu? Ah, não, ele apoia bastante a gente. Mas se for assim, eu posso ganhar um churrasco também? Como é que funciona? Um abraço então pro Barraguinha. Vamos lá. Olha lá. Mas a Noemi, além de produtora cultural, isso, também é presidente do Conselho Municipal de Cultura, né, Noemi? Então, quer dizer, você acompanhou desde o começo essa história aí aqui na cidade e também a facilidade ou dificuldade que as pessoas tinham na hora de conseguir passar um projeto. Por exemplo, Noemi, nessa segunda leva aqui da Lei Aldir Blanc, quais foram os tipos de projetos contemplados? Porque a pessoa fala assim, tem que ter uma banda formada há não sei quantos anos, tem que ter uma peça teatral na rua há muito tempo, e na verdade não é bem isso, né? A pessoa tem que ter quase uma ideia na mão, na cabeça e uma câmera na mão, é quase isso, né? Na verdade, assim, ela tem que ter um histórico, né, na área cultural. Sim. Então, assim, não adianta eu aprendi violão agora, vou querer me meter a fazer uma aula, uma oficina online. Sim. Não, tem que ter também um critério, né? Até para a qualidade desses projetos, a qualidade desse produto final que vai para a comunidade. Então, na hora da elaboração... Quem que avalia isso? A prefeitura.
A prefeitura, ela montou, na verdade, assim, a verba, ela veio do governo federal, mas veio para as prefeituras administrar. Entendi. Então, a prefeitura, ela fez, ela elaborou esse edital, ela fez a comissão de seleção e fez a distribuição, né, da verba, né? Então, assim, houve os critérios dos editais, que inclusive alguns critérios foram tirados da própria Lei Aldir Blanc, que era uma exigência, né? Uhum. E foram selecionados projetos. Então, tinham projetos de música, né, de banda, porque Bariri tem muita banda, né? Bastante. Hoje a gente fez uma pesquisa, esse ano a gente fez uma pesquisa, a grande maioria aí dos artistas são músicos aqui em Bariri, né? Então, tinha projeto para banda, tinha projeto para teatro, para dança, para economia criativa e para festival de cultura negra. Entendi. Né? Então, esse critério, nesses eixos, quem determinou foi a prefeitura, né? E foram contemplados todos os eixos, menos o do Festival de Cultura Negra, que não houve candidato. Houve um candidato só, que foi o Vandeco, mas aí deu um probleminha no projeto dele e acabou não passando, mas ele contemplou outro projeto por economia criativa. Então foi o único eixo que não teve candidato, vamos falar assim. Até porque nós tivemos 2 recentemente, né? Também teve, acho que esse peso. Eu falar a verdade para você, eu vi... porque foi uma iniciativa da diretoria de educação colocar esse eixo, né? Na verdade, o conselho orientou colocar um eixo de festival, né? Que fosse plural, não só contemplando a cultura negra, mas todo tipo de festival. Mas eles decidiram fazer. Mas o que aconteceu? A gente estava em novembro em uma efervescência muito grande nesse eixo, e simplesmente não teve demanda, porque os artistas, esses artistas já estavam ocupados com esses outros projetos, então eles não tiveram tempo, por exemplo, para se inscrever nesse outro festival. Foi uma falta aí de visão, né? De visão aí, que a gente orientou, mas não foi acatado, né? Mas, sim, teve vários probleminhas aí, né? Como sempre tem. Né? Mas de maneira, com a visão geral, o principal objetivo era o dinheiro ficar em Bariri, e esse foi alcançado. Graças a Deus o dinheiro ficou, não vai voltar. 100% da verba ficou? 100% da verba ficou. Legal, isso é importante, né? Ou seja, muito importante. 270 mil que não fica na prefeitura, fica para os artistas. Fica para os artistas, exatamente. E é muito importante salientar que, por exemplo, assim, eu tive os meus projetos, mas as outras, teve uma grande maioria aí de pessoas desse outro edital que apresentaram o projeto a primeira vez. Então isso foi muito bacana também, isso foi muito interessante, acessou realmente pessoas que precisavam também. Entendi. Né? Que foi bem legal também. E essa variedade de atrações aí desse edital, como é que tá, Noemi? Então, eu achei que tá bem bacana, assim, o que eu havia pedido, na verdade, para a prefeitura é que os projetos fossem... A gente teve um problema aí com esse edital, porque ele precisava ter sido... ele precisava ter saído antes, né? Ele saiu agora em dezembro, né? Aliás, em novembro, a gente teve 45 dias para escrever o projeto e nós tivemos praticamente uma semana para executar, prestar conta e fazer toda a tramitação. Isso é desumano, né? Para quem faz projeto... rodar 24 horas fazendo esse negócio. Eu, por exemplo, passei o Natal, Natal, editando vídeo. Entendi. Né? Então, assim, isso eu acredito, e eu falei mesmo para a prefeitura, isso foi uma falta de respeito que aconteceu. Porque isso era para ter sido feito antes, soltado esse edital antes, para que a gente pudesse ter uma preparação melhor e também mandar um produto para a comunidade de maior qualidade. Sim. Né? Porque quando a gente faz correndo também, você sabe o que acontece, Sim. A pressa é inimiga da perfeição. Com certeza. Então existiu vários probleminhas aí e a celeridade foi uma delas, né? E nisso também acabou prejudicando, mas passou, né? A gente conseguiu executar, as pessoas estão conseguindo executar e beleza, mas foram vários, né? Mas enfim, acho que hoje não cabe a gente falar sobre isso.
Entre mortos e feridos estão todos salvos. Estão todos salvos. Né? A gente contemplou aí várias vertentes, né? Mas uma coisa que a gente queria, na verdade, que a gente orientou a prefeitura, é que esses projetos fossem feitos com o público. Né, como outras cidades fizeram. Entendi. Né? Então, por exemplo, apresentação pública. Então, por exemplo, a gente fez o projeto do Ler Eu Não, que é uma peça teatral infantil. A gente queria ter o público das crianças ali, né, assistindo. Mas a prefeitura interpretou, porque isso é uma questão de interpretação da lei, que não poderia haver público. Entendi. Mas outras cidades fizeram com público. Sim, é verdade. Né? Então, isso acabou meio que deixando o produto menos acessível. Sim, né? Porque ou a pessoa tem internet para assistir ou a pessoa não assiste. Exatamente. E hoje em dia a gente tá numa meio que saco cheio também, né, Diego? A gente quer participar, a gente quer socializar. Se você fizer alguém tocando balde lá na praça, vai encher de gente. Vai encher de gente, porque as pessoas estão Aham. carentes de ações. Sim. Então a Lei Aldir Blanc ia dar esse, né, se a gente conseguisse, mas eles simplesmente vetaram isso, falou, não vai fazer tudo online. Então isso foi uma coisa que eu também achei que foi um erro. Eu penso o seguinte, se eu vou pescar, eu preciso falar com alguém que saiba, né, como é que funciona o anzol, como é que funciona o carretel de linha, como é que funciona, qual é a linha ideal, né? Não adianta eu pegar um anzol de lambari para pescar traíra, que não vou pegar nada, né? Não. Então, e ouvir quem é da área é ponto fundamental para que as coisas deem certo, né? Exatamente. Mas enfim, isso são opções que às vezes às vezes dá certo, como acredito que tenha dado, né? Se ficou 100% da verba aqui, mas poderia não estar também. Né? E aí foi um risco realmente que se correu. Foi bom, mas poderia ser melhor. Exatamente. Né? Mas a gente espera que, por exemplo, a lei do Paulo Gustavo, esse diálogo, né, com... Lógico, todo mundo erra, mas que no próximo ano, se acontecer, a gente possa estabelecer esse diálogo melhor, né? Possa se preparar melhor e não seja esse Deus nos acuda que foi esse ano. Drica! Oi. Tudo bom com você, filha? Como é que você está? A Drica, ela é atriz e um dos projetos dela foi contemplado também nessa leva aí da Lei Aldir Blanc. Queria que você falasse um pouquinho do seu projeto especificamente e da sua atuação, quanto é importante essa lei aí para vocês, artistas. Bom dia. Bom dia. Esse projeto, ele foi criado na Semana do Livro. Então, assim, ele é totalmente voltado para incentivar a leitura, né? Foi um roteiro que eu escrevi pensando justamente nisso, que fosse de uma forma lúdica, que pudesse acessar principalmente a primeira infância, ali até os 10, 11 anos, que é quando eles começam a desenvolver a leitura. Uns pegam gosto, outros não, e a gente acabar incentivando isso. Como a Anô falou, seria muito legal se a gente pudesse apresentar nas escolas, apresentar na praça, para acessar um número maior de crianças, né? Sim. Porque nem todas as crianças têm acesso à internet. Então, assim, a gente tivesse feito presencialmente, logicamente, teria sido muito melhor. Mas, enfim... E no que consiste essa peça sua aí? É uma menina que a primeiro momento ela não gosta de ler. Sem spoiler, hein? Só dá uma sinopse aí. Ela não gosta de ler. Não vai contar se ela morre ou não, pelo amor de Deus. Aparece 3 Homem-Aranha. Aí ela descobre um livro e esse livro incentiva ela a ler e ela acaba pegando gosto pela leitura. Entendi. Através desse livro. E você me deu um spoiler do Homem-Aranha, é isso? Então você vai embora daqui. Mas não falei qual deles que morre. Mas é algum nome. Meu Deus do céu, gente. Alguém tira essa... Ô, Gisele, tira essa menina daqui. Faz favor. O que é isso? Mas brincadeiras à parte, então na verdade, qual que é a faixa etária que atinge a sua peça? Assim, a gente fala assim, primeira infância, porque ela é lúdica, tem magia, mas assim, até uns 10 anos, por exemplo, é acessível, porque conta histórias.
por exemplo, Sherazade, O Pequeno Príncipe, que são histórias voltadas para as crianças maiores, né? Sim. Então, assim, dá para agradar gregos e troianos, né? Entre até os 10 anos da... E para você foi bom, então, essa lei, para não deixar você... O que você fazia? Qual que era a sua profissão antes, assim, dessa questão da Lei Aldir Blanc ficar presente na vida cultural, das pessoas que fazem a cultura aí? Eu trabalho com projetos culturais desde 2018. Sim. Que eu comecei a trabalhar. Na verdade, assim, eu faço teatro desde os 9 anos. Aí eu fiz uma longa pausa dos 18 até então. E aí, em 2018 eu voltei a trabalhar com cultura. E para mim foi extremamente importante, porque o tempo em que ficou parado eu tive que fazer uns trabalhos totalmente aleatórios, trabalhar em loja, em fábrica de calçado, enfim. Então, assim, para poder ter, né, eu tenho filho e tal, então eu precisava ter um sustento. Quando a Lei Aldir Blanc chegou, foi muito, muito, muito importante na questão daquele ponto que a Anô falou. O artista, ele tem que trabalhar com arte, senão ele fica louco. Sai fora da casinha. Eu, hein? O dela foi gravado na Biblioteca Municipal. Ah, já foi a gravação então do seu, é isso? Foi gravado na Biblioteca Municipal. Agradecer as meninas da Biblioteca Municipal. Exatamente. Também é um ambiente propício, né? Aqui de Bariri, né? Aqui de Bariri. A estreia é hoje. E a estreia é hoje da sua peça, é isso? Já saiu. Já saiu, Até, Diego, porque assim, o projeto, na verdade, eu escrevi o projeto, né? E aí eu contratei a Drica, porque o roteiro é dela, né? A personagem é dela, o figurino foi ela que fez. Pra gente trazer essa peça pra Bariri, né? Mas é uma peça, assim, extremamente lúdica. E ela aborda tanto o teatro quanto a literatura. Entendi. Então é muito interessante, até para o momento que a gente está vivendo, né? As crianças que hoje só tem tela e isso aqui. Então a gente precisa incentivar também a literatura aí dos pequenos para ter a questão mais saudável e tal. E ler ou não ler? Ler. E assistir também, primeiramente assistir. A cultura que nem a Anô falou tudo. A cultura é extremamente crucial na vida do ser humano, tanto para o desenvolvimento ético, educacional, abre muitas portas para a sociedade. A partir do momento em que você tem uma base cultural boa, você automaticamente tem uma boa educação. Você vê os países de primeiro mundo, a cultura é algo que eles têm um cuidado muito especial, eles priorizam muito. Sim. E aí o resultado disso é ser um país de primeiro mundo. Então o Brasil, ele tem todas as ferramentas, porque ele tem o artista. Aqui a criatividade é infinita. Nós somos, hein? Fazemos uns memes jeitados, hein? É verdade. O brasileiro é muito criativo, é muito inteligente, é muito versátil, esforçado. Então, assim, o principal produto a gente tem, que é o fazedor de cultura, né? Então, assim, se o governo se atentasse a cuidar mais disso, essas leis de incentivo que são excelentes, se a gente pudesse ter mais acesso a isso, né, pudesse difundir mais, o Brasil seria muito melhor. Com certeza, sem né? dúvida. A gente tem tanta coisa aí que tá escondida, né? Às vezes a gente vê uma peça que você fala assim, poxa, olha só, né? Você se surpreende, né? Com a qualidade, né? E se houvesse uma popularização disso, eu falo até por exemplo, nós tivemos no Natal uma apresentação de balé na praça. Isso foi, assim, acho que para muita gente uma novidade, primeira vez que viu uma apresentação de balé na vida. Exatamente. Né? Então, acho que cultura são todas as vertentes, só que a gente tem que incentivá-las aí E o quanto isso correta. influencia você assistir uma peça, você incentiva outras pessoas que têm esse talento a desenvolver isso também. Exatamente. Né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu ficava assistindo o programa do Gugu e ficava vendo aqueles artistas lá, falando assim, eu também posso. Por que não? Não vai fazer a prova da banheira, não, tá? Não. Não, essa parte não. Essa parte pula.
Tá certo, então tá bom. Mas é ampliar horizontes, né? Sim. Então, a pessoa não precisa ser só, lógico, muito importante, são profissionais extremamente importantes, né? Médico, advogado, mas porque também não dá possibilidade para essa criança, para esse jovem, se tornar um escritor, se tornar um dramaturgo, um ator, um artista plástico. E a dramaturgia, a cultura, ela é importante desde a época de Roma e Grécia. Sim. E o caramba, né? Isso aí se existe pessoas, era importantíssimo lá. Desde a época das cavernas, porque eles desenhavam para se comunicar, Exatamente. né? E estamos aí vendo os desenhos dele até hoje, né? Alguns aí meio apagados, né? Outros já estão lá ainda. E tem gente que parece que ainda vive na época das cavernas. Né? Exatamente. Também. Ô, Drica, como é que o pessoal faz para assistir a sua peça? Tá no YouTube. No canal lá, Noemi Rodrigues Arte, né? Tá no meu canal, já tá disponível. Ah, já tá? Já tá disponível, disponibilizou hoje. Legal. Quem quiser, entra lá e aproveita, é curtinha. A gente fez de 7 minutos, né? Então dá pra criançada ficar presa aí os 7 minutos. A ideia também era essa, não podia se estender muito, porque eles dispersam muito rápido, né? É verdade. Ainda mais hoje que você coloca lá uns 10 minutos, já aparece um comercial no meio e acaba a criança dispersando. Então ele é bem curto, sucinto, prático e eficiente. Direto ao ponto, né? Eu quero ver se eu acho aqui o canal da Noemi Rodrigues. É Artes. Arte. E tem o do Ivan, né? Aí no canal também que eu tava vendo. Do Ivan? Do é verdade. Tá aqui o Lerner. Tem outros projetos também, né? Eu conceito todos os projetos aí no YouTube também. Entendi. A pessoa pode ter acesso aí. Entendi. Olha lá, já Olha tá. lá o spoiler. Olha o spoiler. Tá lendo lá. E outra coisa, o vídeo é legendado, né? Pensando nessa questão de acessibilidade também, de pessoas que têm deficiência auditiva, surdos. O vídeo todo é legendadinho. E muito bem feito também, tô vendo aqui. O pessoal não tá vendo em casa. Pode ir lá ver. Vai lá ver lá no YouTube, viu, gente? É projeto Ler ou Não Ler, teatro online infantil. Isso. Tá ela sentada ali no... parece uma menina de 7 anos, né? Não parece? A ideia era essa. Eles representar as crianças, que eles se vissem, né, no personagem. Entendi. É uma peça autoral. É autoral, né? Autoral. E quem que te inspirou a fazer essa peça aí, Drica? Eu agradecer ao Ricardo Fernandes. Que você não me pode ensinou falar que você é bem puxa-saco, né? Não adianta. Eu pra que me puxar ensinou saco, a escrever, que me dá livros toda vez que eu vou lá. Drica, lê isso aqui, lê isso daqui, que vai te ajudar a escrever melhor. E eu tenho filhos, então assim, eu acho que no fundo eles são a minha maior inspiração. Entendi. Tudo que eu gostaria tudo que eu passo para eles, eu gostaria de passar para as outras crianças também. Eles são bem ligados com cultura, circo. Meu filho mais velho faz balé clássico. E vão ser produtores culturais também? Eles querem. Se tudo der certo, sim. O pequeno, principalmente. Tá certo, tem que incentivar, né? Eu tô tentando procurar aqui a agenda para poder passar também como é que vai ser quais são as próximas atrações que nós temos aí, né? Isso, então, além tem mais projetos, Deixa eu ver se eu acho aqui se o pessoal da prefeitura me passou, acho que sim. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Lei Aldir Blanc, tem até o dia 11 de janeiro, né? É isso? Eu tenho aqui hoje, então, Ler ou Não Ler. Não, Ler eu não, é isso? Ler eu não. Ler eu não. Hoje, dia 27. Ler eu não ler ou não ler. É ler eu não. E amanhã, dia 28, tem a Filosofia do Rock, que é o Lucas, não é? É o Lucas Matos. Filosofia do Rock. Ele vai refletir um pouco sobre a questão do rock em Engenheiros do Havaí aqui. Dia 28 também, às 20 horas, tem Bariri Terra Caingang. Esse é nosso também. É de vocês também? Esse que fala desse aqui? É um poema, né, da Aline Rodrigues, que a gente fez porque hoje a questão indígena, né, ela está muito em voga, né? E a gente tem essa pegada de sensibilizar, de formação, principalmente para crianças também, né? Crianças e mulheres. Então, esse poema foi uma tentativa de trazer para as crianças esse conhecimento sobre uma origem, né, que a gente tem da raiz indígena aqui de Bariri.
por exemplo, quando você vai pensar em livros de história das cidades, principalmente as do interior, as cidades pequenas, a gente geralmente tem 1 ou 2 linhas que fazem a referência da origem indígena. Entendi. Então é muito pouco falado, né? Então a gente trouxe essa temática, principalmente essa temática do Caigangue, que é uma etnia, né? Como é que é o termo? Caigangue. Caigangue. Isso. Então é Caigangue. É gangue das pessoas que caem, é isso? E a etnia que existia aqui antes da chegada dos brancos, dos bandeirantes. E essa etnia, ela é muito interessante. Eles têm os costumes deles, né, que existiam aqui. Inclusive Bariri, né? O nome Bariri tem origem tupi. Sim. Né? Não é Caigangue, mas é tupi. E a gente quis explorar essa temática, quis explorar essa história que nós temos tão rica. E aqui. O quê? É um poema? É um poema que vai ser declamado, a Drica que faz a declamação dele. Só que aí nesse a gente fez diferente, nós contratamos uma animação. Então vai ser uma animação em 2D que vai contar a história do Cauê, que é o índiozinho. Ah, entendi. Né? E aí relata a história dele, inclusive dos costumes, né? Que tem costume muito interessante dos Caigangue. Por exemplo, sobre a religião deles, são 2 deuses, né? E é interessante porque sempre quando você fala dos Caigangue, você tem sempre duas representações, porque eles representam a igualdade, né? E é sempre um homem e uma mulher, porque eles têm essa questão familiar muito forte. Então isso é muito bonito, até as representações gráficas, o fato de, por exemplo, deles preferirem comer, né, se alimentar de frutas ao invés de animais, né, também é muito interessante. São veganos. Então, são fatos que a gente também tem que apresentar para as crianças, para que elas não vejam o indígena como um estereótipo. Que a gente acaba tendo essa visão, sabe, Diego? De achar que o índio é aquele que mora lá no meio da floresta, usa uma tanguinha de cabelo liso preto. E não mas não é. Tô brincando, né? Existem, pelo amor de Deus. Inclusive, a indígena que foi representar o Brasil num evento mundial, ela tem o cabelo cacheado. Ela é do Rio Grande do Sul, ela tem um cabelo cacheado e é uma representante fortíssima. Eu tenho muito contato com os indígenas pelas redes sociais. Conheci um Caigangue, inclusive a gente até comentou sobre as pinturas, como poderia ser feito, porque cada pintura tem um significado. Então, assim, você não passou pelo Festival da Menina Moça, então você não pode fazer um tipo de pintura. Ah, que legal. Então, é muito uma cultura muito rica. Sim. E aí o brasileiro de verdade, né? Exato, quem estava aqui já antes, sintetizado a uma coisa tão pequena e tão superficial, tão superficial, né? E é incrível. A cultura Caigangue é maravilhosa. Sim. Os pataxós, todos, assim, os Krenak, os tupi-guaranis. Existem diversas etnias no Brasil e a gente precisa ter essa visão de diferenciação, principalmente para a gente não cair no estereótipo e não cair no preconceito. Sim. Que a partir do conhecimento a gente exclui o preconceito. Então, por exemplo, se um indígena aparecer na frente dessa criança, essa criança, como ela vai agir? Ela vai pensar que o indígena tem que agir daquela forma que ele pensa, que ele imaginou quando era no século XIX, no século XVIII, ou ele vai pensar, não, esses indígenas, eles evoluíram também. Então, eles usam roupa, eles podem usar celular, né? E eles podem ter cabelo cacheado também. Sim. Eles são ainda indígenas, né? Por mais que tenham passado por essa evolução. Então, isso é muito importante.
Você tá vendo, Diego, como a cultura, ela... É igual a gente falar que é italiano, mas não fica falando cáspita aqui o tempo todo. Entendeu? Dia 30 tem 2 apresentações aqui, o Terceto e Eu Existo, tá? Isso. Às 20 horas. São apresentações musicais, os dois? O Terceto é da banda, né? Do Terceto, os meninos que são maravilhosos, são grandes músicos aqui da nossa cidade, o Daniel, João Paulo e o Valdir. E vai ser uma apresentação, um show online. É uma live. É uma live. Não vai ser live. Não. É gravado e publicado. Eles, inclusive, gravaram no estúdio para ter maior qualidade, estúdio legal. musical e tal. E a outra é Eu Existo, né? Isso. Eu Existo é um poema da Aline Rodrigues também, que é o único projeto que foi aprovado com abordando a questão LGBTQIA+. Que também é muito importante a gente colocar em discussão em relação a preconceito, né? Mas aí é um poema adulto, né? Mas ele faz referência aí das pessoas ignorarem ou fingirem que não existe as pessoas com a sexualidade que não é heterossexual. É muito importante. E no dia 4 de janeiro tem a Filosofia do Rock novamente, lá com o Lucas, que vai falar sobre Raul Seixas. E no dia 11 de janeiro também tem Filosofia do Rock com o Lucas falando de Pitty e Rita Lee, 2 mulheres aí no segmento rock. Só não colocaram o Arte em Filtragem. Tem mais um aqui? Tem mais um que aqui não tem, não. Que é quando? É um projeto que a gente já gravou, né? Esse ele tá... Deixa eu só ver as datas, porque tem um monte de data aqui. Esse foi... Acho que esse tá pro dia... Puxa aí. Peraí. A maioria deles, né, estão registrados em áudio e vídeo no YouTube, vai tudo pro YouTube. É dia 29. Dia 29. Dia 29. Porque a mulherada segue a gente também por causa dos artesanatos da vida, né? Então já explica. Isso aí vai ser quando? Dia 29? Dia 29. Que hora? Vai ser às 20 horas. Às 20 horas. É uma live também ou já tá gravado? Já tá gravado, é um aulão, né? Um aulão de filtragem. Como fazer. Legal. Maravilha, gente. Então, a maioria, ou quase todos esses eventos aqui serão online, é isso? Isso. E as pessoas podem acessar pelo YouTube. Tem também outro projeto que acho que não estava aí, que é do Ricardo Rodrigues, que é como fazer storyboard. Também não tem aqui. E também não tem o dos meninos do Prosa Interior. Eles têm 2 projetos também que não tá nessa lista. Importante dizer que essa lista quem passou... Tem de Maiori, tem também do Vandeco. Essa lista quem passou foi a Prefeitura Municipal, tá, gente? Tô falando aqui baseado na lista que a Prefeitura passou já toda consolidada aí, mas tem essas outras. E tem da Viviane também, não colocaram. Tem que ter todos, né, gente? Tá de brincadeira comigo, né? Vocês estão querendo derrubar o apresentador também, né? Que é isso? Ô, louco. Tem do menino também que vai fazer a história do cristianismo, também é um projeto bonito dele, que eu não me lembro o nome dele, tem vários projetos que não tá gostando. Da Isa. Não tá batendo bem esse povo aí. O Diego falou de extrair a coisa boa, né? De não ter o presencial. Chega aqui no microfone, Tiaguinho. Você tá achando que é o quê? O pessoal vai escutar no celular? Dá licença, Tudo bom dia. Só pra complementar, desculpa me intrometer, a Noemi falou que... Já que se intrometeu, agora fala, né? A Noemi falou a questão interessante de ter o público presente, né? Até porque essa carência, esse ato que a gente teve. Mas em contrapartida, o online ele fica disponível para a eternidade, né? Tá lá, você pode acessar quando quiser. Fica registrado ad eterno. Exatamente. E o da arte em filtragem, em questão, ele vai ser disponibilizado para a PAI, para os usuários. Isso. E Exatamente. alguns outros vão ser disponibilizados para o setor de educação, para fazer um trabalho com as que e tudo mais. Então, tem esses 2 lados, e como no início você falou, para extrair o lado bom. Com certeza. O lado bom. Ele estudou pra vir. Você tá vendo? É um ótimo assessor. Até parece que ele leu o release que ele fez. Faltava não saber também, né, Tiaguinho? O cara faz um release lá de 3 páginas, a gente lê metade.
E aí, óbvio que não vai lembrar de tudo, né? Exatamente. Isso. E deixa eu perguntar, todos vão estar nesse canal seu ou cada um vai ter o seu local de divulgação específico? Por exemplo, música, essas coisas aí, cada um vai estar no seu canal ou tudo pelo seu? Cada um vai estar no seu canal. Os que vai estar no nosso canal é o Arte Infiltragem, Bariri Terra Caigangue, Ler Eu Não e Eu Existo. Entendi. Esses 4 projetos vão estar no nosso canal. Aí depois os outros vão estar, por exemplo, o Terceto vai estar no canal do Terceto, do Prosa no canal do Prosa. Entendi. E assim por diante. Legal. Esse do Vandeco também não tá aqui, né? No dia 30, né? Isso. Capoeira de Angola. Muito lindo o projeto dele, lindo. Que legal, lindo. às 19 horas. Um abração pro Vandeco aí, que recebeu o prêmio Zumbi dos Palmares, merecidíssimo, né? Exatamente, um dos Pessoa maiores agentes culturais nossos aqui. Da nossa cidade. Exatamente. Gente, onde é que o pessoal encontra mais informações sobre vocês, Noemi, e também a Drica, que tá aqui com a gente? Pode seguir nossas redes sociais, né? Seguidores é legal. Ajudam, né? Deixa eu virar Ajuda na divulgação. Tanto Instagram, Facebook, YouTube, é Noemi Rodrigues Arte. Pode encontrar lá, tem bastante coisa legal, inclusive outros projetos, todos os projetos que a gente faz, a gente deixa lá no YouTube para a pessoa acompanhar. Tem oficina de amarrio, tem oficina de outras artes, né, de empreendedorismo, tem muito vídeo também com o Cavinha, que eu gosto muito dessa parte de história. Extrai o menino aí, extrai o menino. Até mandar um abraço, dar um abraço para ele, né? Com o Maurício, lá pessoal do museu, que também faz um trabalho excepcional para nossa cultura. O museu o museu é importantíssimo, né? Importantíssimo. E vem mais projetos no museu, hein? É verdade. Vamos se atentar aí. Quando nós vamos poder dar um rolê naquele carro lá? Então. Eu tô esperando esse momento. Mas qual que é o projeto do rolê no carro do Mário Fava? Mas lá, Diego, até a gente acho que vai ser em janeiro, a gente não tem a data certa ainda. Vai dar o rolê no carro. Não. Mas você vai poder ir lá. Vai ter uma exposição maravilhosa, tá? A exposição em que são cenários em que a pessoa vai instagramável, né? São cenários instagramáveis. Então, assim, ela vai poder entrar num carro e tirar a foto ali. Então, tem balanço, enfim, tem muita coisa legal lá. Que joia. Que vai ser agora em janeiro. Já? Mas não vai durar 10 anos, 1 mês e 9 dias. Oxi, graças a Deus. E a Drica também, tá nesse projeto também. Verdade. Você também tá com vontade de dar um rolê naquele carro lá, né? Tô torcendo poder me convidar pra isso aí. Alô, Cavinha. Alô, Cavinha, libera pra nós o carro. Só deixa eu entrar. Que isso, gente. É só um rolezinho lá de final de semana. Nem vai durar tanto tempo assim. Xixa tem ali mesmo, é só encher ali o tanque. Xixa, vamos. Tem lá também na exposição. Tem também o milho preto. E onde que encontra você, Drica? No Instagram, Drica Lima. Adiciona lá. Tem o do Arte, né? Drica Lima Arte. Com Y. Drica com Y. Com Y, porque eu sou Y e K. famosa, né? Então, tem que florear, né? Tá certo. Não, nem vou falar de nome lá, porque o pessoal também é judia, né? Tem um povo que... O senhor tá de boa ainda, fica sossegado. Você não vai falar mal de Noemi, tá? Não é de boa. Noemi. Não tem nada. Que é diferente, eu sei. Mas se escreve do jeito que fala, né? Já é suficiente. Não é tipo Tiago com H, entendeu? Drica com Y. Drica com Y. E assim vai, essas coisas estranhas aí. Mas tudo bem, vai fazer o quê? É nome, né? Drica, obrigado pela participação aqui com a gente. Sempre bem-vinda. Espero que você tenha gostado do bate-papo aqui com a gente. E quando quiser tomar um café sem açúcar, estamos aqui. O café é bom. O café estava muito bom. Para de elogiar, a gente sabe que é ruim. Pelo amor de Deus, né, gente? Vai falar mal do café todo dia, ela vai querer elogiar agora. Pronto. É nada, eu sou café-cólatra, então pode ser de 2 dias atrás que eu bebo também. Obrigado, Noemi, também pela participação aqui. Eu que agradeço, a rádio sempre nos atendendo, né, para divulgação aí dos projetos. Rádio parceira da Amiga da Cultura. Tamo junto, da Clube, por favor. A cultura é a concorrência. A cultura é verdade. Brincadeiras à parte, manda um abração também pro Ricardo, lá também, uma pessoa muito querida aí, que a gente gosta bastante, que é desse meio.
E sempre que eu encontro com ele é uma loucura diferente, né? Eu falo que é uma loucura diferente. É uma viagem diferente. Não é? Mas um abração aí também pro Ricardo. Obrigado, Tiaguinho, também aqui, assessor das meninas aí. E vamos fazer o seguinte, gente, vamos pro intervalo, a gente volta já. Você que tá ligadinho com a gente aí, desgruda não, é rapidinho.